pouquinho, né? Bom dia aí oficialmente, né, para todos. É, e aí a gente vai dar continuidade aí ao nosso assunto, né? Semana passada a gente viu o Renascimento, foi esse Renascimento cultural, tá? Aí lembrando aí que foi aquele movimento artístico, né? Que para o que mudou aí várias visões sobre a Idade Média, né? Que predominava durante a Idade Média, né? E aí isso aí gerou vários, várias situações, né? Alguém compartilha lá o link da aula, dessa aula aqui lá no grupo, porque tem gente pedindo aí, tá? Aí, para ajudar aí. Então, e hoje a gente vai dar continuidade, tá? Em relação a outro assunto que está relacionado, né, ao que a gente viu na semana passada, tá? Que é exatamente a questão da reforma protestante, né, e sua relação com o mundo moderno, com o pensamento moderno, né? Então aí é uma esfera, né, um aspecto fundamental que acabou transformando e modificando, né, toda a noção de vida religiosa, né, e até social, influenciando também na social e na política até os dias de hoje, né? Eu sei que tem vários alunos, né, que praticam, né, a religião protestante, tá? Então aí é um assunto bem está bem próximo, né, das nossas vidas, tá? E aí a gente vai compreender um pouquinho como é que esse processo, né, se iniciou, né, como é que esse processo aconteceu e como ele se desencadeou, né, até chegar aos dias de hoje, né? Então isso aí é exatamente o chamado da reforma protestante. Vocês estão conseguindo acompanhar aí a apresentação, né? Qualquer dúvida, né? Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, né? Vocês fiquem à vontade para ligar o microfone e fazer, ou então escrever lá no bate-papo, beleza? Então, vamos ver primeiro o que é, quando a gente fala de reforma protestante, né? Sobre o que é que a gente está falando, né? Então, esse processo, né? Esse movimento chamado de reforma protestante é um movimento cismático. O que é cismático, né? É um movimento de separação, tá? Que vai dividir, né? Ou seja, esse movimento de divisão, esse movimento de separação ocorreu dentro da Igreja Católica, tá? Dentro da estrutura da Igreja Católica, dentro dos fiéis da Igreja Católica, que passaram, alguns de seus membros, né, passaram a questionar a supremacia eclesiástica do Papa, tá? A gente sabe que na Igreja Católica o Papa é aquela figura religiosa, né, de maior autoridade, tá? Mais próxima de Deus, digamos assim, né? E aí acabou propiciando, né, a instauração de novas igrejas, tá? Que são chamadas as igrejas protestantes, tá? Ou seja, as igrejas em protesto, tá? A Igreja Católica, há uma forma, né, de atuar da Igreja Católica que foi criticada na época aí desse movimento, tá? Então, antes da gente ver com calma, né, com detalhes, quais são as igrejas reformadoras, né, as igrejas protestantes, né, vamos entender um pouquinho antes o contexto histórico, né, que levou a esse movimento reformista, tá? Então, para isso, a gente tem que voltar um pouquinho lá, o movimento da reforma aconteceu no século XVI, né? Então, lá pelo século de 1500 foi que foi surgindo, de fato, essas igrejas protestantes, né? Mas aí a semente desse movimento vem de antes, tá? Então, desde o período da Baixa Idade Média. Então, a gente já viu alguma coisa da Idade Média, então esse período de Baixa Idade Média é exatamente aquele período que vai estar colocando os ingredientes, né, os elementos que vai gerar a crise do sistema feudal, tá? Exatamente aquela ideia, né, que vai gerar a superação dessa estrutura, né, da estrutura do feudo, da estrutura da economia, né, da sociedade do feudalismo, né? Então, esses elementos presentes na Baixa Idade Média, né, que pega lá do século XIII, né, do século XIV, século V, vai aumentando aí esse processo,
né, de esgotamento do sistema feudal, tanto na questão dos aspectos sociais, tá? Ou seja, o que é que na sociedade vai mudar nessa baixa Idade Média? Né? O surgimento, né, a ascensão, o crescimento cada vez maior de uma nova camada social, tá? Que era exatamente da burguesia. Né? A questão da renovação, né, do ressurgimento do comércio, da vida urbana. Então, quem praticava isso era exatamente os, os comerciantes, né, os burgueses, e aí esse processo, né, acabou gerando o surgimento, né, de uma nova classe social. Tá? Os elementos também políticos que aos poucos, cada vez mais, né, ao invés daquele sistema fragmentado, dividido, tá, do sistema político, do feudalismo, vai cada vez mais gerando um poder central, uma centralização do poder político, né, em relação às monarquias, que isso vai gerar exatamente aquelas monarquias absolutistas, né, que é o tema da próxima aula que a gente vai ver. Tá? Então, o próprio aspecto religioso, né? A própria fé, mudanças na visão de fé, tá? Que isso vai gerar visões diferentes que vai desagradar a Igreja Católica. Tá? É a questão das heresias, né? As heresias que a partir do século XIII cada vez foi aumentando e a repressão da Igreja Católica em relação a essas heresias também foi muito grande. Tá? Então é muito conhecida aí a questão do tribunal, né, do Santo Ofício, né, a Inquisição, que pegava aqueles que discordavam, né, dos dogmas da Igreja Católica, né, eles eram queimados, torturados, eram obrigados a confessar e tudo mais, tá? Então, nessas mudanças, tá? A igreja estava deslocada, estava inadequada, não se adaptou a essas novas mudanças, tá? Então, também tem aí a questão das novas ideias, né, renascentistas que a gente viu, tá? Aquela questão do Professor. humanismo. Oi? Ah, voltou. É porque a apresentação não estava mostrando para mim, mas voltou agora. Botou? Tá direitinho aí? Agora tá. Pronto, né? Então, qualquer coisa aí, não tiver conseguindo, aí vocês falam, tá? Então, a questão das novas ideias renascentistas, né, aquela questão do humanismo, né, a própria autoridade da igreja estava sendo um pouco mais questionada, né, agora não era simplesmente ela dizer que a Terra, né, era o centro do universo, e não, né, a gente já está se sabendo, né, na época que era o Sol que era o centro do universo, né, aquela questão é, do teocentrismo, né, que o Deus no centro do mundo. Então, o humanismo foi aos poucos mudando e questionando essas ideias que eram por séculos tidas como inalteradas e inabaladas pela Igreja Católica, tá bom? Então, tranquilo aí essa questão do contexto histórico, tá? Porque aí agora a gente vai ver exatamente um pouquinho sobre quais são essas igrejas reformadas, né? Essas igrejas protestantes. A qualquer momento, se eu estiver falando muito rápido, né? Estiver cortando, ou alguma coisa assim, quiserem que eu repita alguma partezinha, aí vocês podem se sentir à vontade para falar, beleza? Então, são três grandes igrejas reformadoras, né, nesse início aqui, tá? A primeira é a Igreja Luterana, tá? A Reforma Luterana, que vai gerar a partir de Martinho Lutero, na Alemanha, tá? Depois, a segunda é a Calvinista, né? O, que foi de João Calvino, tá? E aí ela começou na Suíça, tá? Mas foi sendo espalhada por alguns cantos da Europa, tá? Então, em cada canto, aí eles têm um nome diferente, tá? Ele tem o Huguenots, né? Que foi na França, quando essa igreja, essas ideias se disseminaram na França, ela pegou essa noção, tá? Tem o puritanismo, né? Os puritanos na Inglaterra, tá? Porque por causa exatamente do comportamento moral deles e tudo mais, tá? E a igreja presbiteriana, né, na Escócia e na Irlanda, tá? E a própria igreja anglicana na Inglaterra, né? Eu acho que Sabrina é protestante, né? Eu não sei se tem outro também na sala, ou o pessoal aí de Borborema faz parte de alguma dessas igrejas aqui, vocês sabem me dizer?
Eu não entendi a pergunta. É, porque eu sei que tu é protestante, né? Aí eu não sei se Sim, tem mais. É de qual? É de alguma dessas igrejas ou é de outras igrejas? é o protestante. Protestante. Mas aí não sabe qual é, se é luterana, calvinista, presbiteriana ou anglicana. É luterano, eu acho. Não Luterana? sei. Não sei. É, é porque também tem outros nomes, né? A partir daí É foram porque se dividindo. no meu, eu posso dizer assim que no meu evangélico não há só uma denominação evangélica, há várias. Então fica difícil. Porque aí eles começaram desse jeito e aos poucos, a cada realidade, né, local, eles foram se transformando, né? Mas aí esse início de que, ó, a própria religião pode ser reformada, né? Foi a partir dessas ideias aí, dessas três igrejas iniciais, né? Reformadas, tá? Então, vamos ver um pouquinho o que Mas eu creio que causou seja luterana. luterana. Pronto, foi a primeira, né? A primeira foi a luterana e aí passou às demais, né? Então vamos ver agora o que causou, por que essa galera que estava aí, muitas pessoas do próprio clero da Igreja Católica, né? Como Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge católico, né? Então ele estava lá dentro da estrutura da Igreja Católica, mas ele não estava satisfeito com isso. Ele estava vendo vários erros, várias coisas que, caramba, isso está errado, né? E aí ele passou a não aceitar isso simplesmente porque era a Igreja Católica e disse que é, foi começar a criticar e protestar sobre essa estrutura, sobre essas práticas da Igreja Católica. E isso acabou gerando um movimento que acabou sendo insustentável e gerou uma reforma, uma divisão total da Igreja. Né? O que poderia ser uma reforma interior na Igreja Católica, se, por exemplo, os membros do clero, né, os eclesiastes, se eles tivessem percebido, fizessem uma autocrítica e disserem, ó, realmente esses reformadores, né, estão certos. Vamos mudar a nossa estrutura aqui, né, para nos adaptar, né, e corrigir nossos erros. Se a igreja tivesse se comportado assim, provavelmente não teria tido esse movimento de ruptura, né, de cisma, de divisão dentro da igreja, tá? E aí, que erros foram esses, né? A questão da corrupção entre os membros do clero, né? O despreparo para o exercício sacerdotal, a venda de relíquias consideradas sagradas, que era chamado de simonia. Então, por exemplo, se a igreja, né, ou algum lugar tem uma sandália que foi de algum santo, por exemplo, né? Aí a pessoa, a igreja chega lá e vende, portanto, para conseguir um dinheiro maior, né, para os seus fundos, porque vamos lembrar que a Igreja Católica, né, era uma das maiores proprietárias de terras desse sistema feudal, tá? Ela era uma grande potência não só religiosa, né, mas também econômica e social, né? Como durante a Idade Média a gente consegue perceber tudo isso, né? Tem também a questão do desinteresse pelas necessidades espirituais, né, dos fiéis e a venda de indulgências, né? Ou seja, era você chegar lá e pagar uma coisa ao sacristão, né, aquela pessoa que estava fazendo o sacerdote, né, e o sacerdócio, e aí você estava perdoado pelos seus pecados, tá? Então essas são coisas, são atitudes, né, comportamentos do próprio clero que estava sendo questionado por esses reformadores, tá? Então, isso mostrou um desvirtuamento da igreja. Se na igreja a ideia, né, a visão era uma visão desprendida dessa riqueza, né, para gerar mais um conforto espiritual, né, para os fiéis, né, isso não estava acontecendo, né? Então, muitos membros do clero, eles eram membros da nobreza, né? Então, estava sendo dada a ele uma posição, um cargo dentro da igreja só por causa da família dele, só porque ele era de uma família importante, né? E não mais sobre em relação à vocação dele e tudo mais. Então, o que me importava mais era se ele era parte da nobreza, quanta riqueza ele tinha e o que ele podia oferecer para aumentar a riqueza da igreja, tá? E não o que ele poderia ofertar, o que ele poderia dar em relação à sua própria vocação, certo? Então, também tinha a questão do conflito da igreja entre a burguesia e a igreja, né?
porque a igreja condenava a prática de lucro, né, e a prática de usura, ou seja, o empréstimo de dinheiro a juros. Ele dizia que o tempo pertence a Deus, né? Então, se o tempo pertence a Deus, né, não tem, é errado, né? É um crime contra Deus uma pessoa emprestar R$ 100 e daqui a um mês receber 120. Então, a pessoa lucrou R$ 20, né? Simplesmente pelo tempo, mas que quem controla o tempo é Deus, né? Então, a igreja condenava esse tipo de prática, né, que foi essencial para o desenvolvimento do comércio, né, e a consolidação da burguesia mercantil. Então, a própria burguesia precisava dessas práticas, né? Então, como a igreja criticava isso, então começou a haver um conflito aí entre essas duas partes, tá? Então, aos burgueses era necessária uma nova ética religiosa, tá? Ou seja, uma nova prática, né, uma nova religião para legitimar, para justificar a prática deles, né, e justificasse, né, o lucro e a riqueza, tá, que eles tinham a partir dessas atividades, que eram criticadas pela Igreja Católica. Tá? Então, as reformas, as igrejas protestantes é que vão gerar essa ética para a burguesia, né? E a outra causa é o fortalecimento, né, do Estado moderno. Tá? Os Estados nacionais vão se fortalecendo, vão ficando centrais, né? E isso, as contradições decorrentes do universalismo da igreja, né? Que colocava como um grande poder, né? E que acaba se chocando com o interesse desses estados nacionais, como a gente vai ver principalmente na questão da igreja anglicana, né? O conflito entre poder temporal e poder espiritual, né? A excessiva interferência da igreja nos assuntos internos dos estados europeus. Então, o Papa era o grande líder político e religioso da igreja. Tá? Então, ele influenciava e ele mexia lá com os andamentos, né, dos outros estados. Tá? Então, a igreja era vista como intrusa, né, como os Estados Unidos hoje em dia. É uma comparação meio assim, né, mas os Estados Unidos, em qualquer assunto, né, do país, do que for lá no mundo, sempre vai ter os Estados Unidos sempre vai meter o pé, né, vai querer influenciar, vai querer dar opinião de alguma coisa, né, principalmente se tiver interesse econômico de petróleo e tal. Então, se tiver isso aí, acabou-se, né, a soberania do país, porque os Estados Unidos vai querer entrar e dominar e tudo, né. Então, paralelamente, né, claro que não estou comparando, mas é só uma relação, né, de exemplo, né. Então a igreja era vista como uma intrusa, né, tá sempre metendo o bedelho onde não é chamado, né. Então, uma vez possuía outro idioma oficial, o latim, né, e cobrava impostos, os dízimos que poderiam ser pagos para o rei e não para o papa, né. Então, essas são algumas das causas, né, a questão dos erros da igreja, né, os conflitos da igreja e da burguesia e a questão do fortalecimento dos estados nacionais. Tá? Então, dentro da própria Igreja Católica havia divergências teológicas, ou seja, a questão da própria fé. Grandes filósofos aí, ó, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Vocês vão ver em filosofia, na filosofia medieval, que esses dois caras foram os cérebros, né, da Igreja Católica. E foram eles que fundamentaram a parte racional, né, da fé. Tá? Eles pensaram aí a fé através de mecanismos racionais, tentando justificar a fé, né? Mas eles tinham uma divergência entre eles. Tá? Então, para São Tomás de Aquino, tá? A defesa, ele defendia que a salvação humana se dava por meio da fé e por meio das obras, tá? Ou seja, que obras, né? Pode ser obras de caridade, né? Ou pode ser doação para a igreja. Então, quanto mais as pessoas doassem para a igreja, então uma pessoa rica vai dar um dote para a igreja e tudo mais. Então, ela vai estar sendo salva por meio de obras, né? Para ajudar a igreja na função dela de ajudar aí as pessoas, né? Então, Santo Agostinho já defendia outra coisa, né? Defendia que o homem se salvava exclusivamente pela fé em Deus, tá? Então, essa parte da obra aí estava sendo esquecida, né? Deixada de lado por Santo Agostinho, que
priorizava, né, a questão da fé, tá? Já a igreja como um todo, tá, ela estava defendendo a posição tomista, ou seja, a posição de São Tomás de Aquino, tá? Uma vez que estava mais de acordo com seus interesses materiais aqui na Terra, ou seja, a visão de São Tomás de Aquino vai acabar gerando uma riqueza maior para a Igreja Católica, né? Porque aí, se eu estou defendendo que a salvação se dá por meio de obras, de doações, de dotes para a igreja, então, quanto mais gente doar, então vai ser melhor para mim aqui na Terra, né? Então, a posição da igreja era a posição tomista, ou seja, de São Tomás de Aquino, tá? E aí uma imagem, né, na apresentação, uma imagem dos principais reformadores, tá? Martinho Lutero no primeiro aí, né? João Calvino no meio, e o último aí é Henrique VIII. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles agora, começando por Martinho Lutero, que é o mais conhecido aí, né, desse trio, né? Então, Martinho Lutero, né, ele era um monge católico, né, e a venda de indulgências, né, na Alemanha, promovida pelo monge Tetzel, é citada como um pretexto, né, para o rompimento entre Lutero e o clero católico, tá? Ou seja, ele não aceitou essa venda de indulgências, que é a venda do perdão, né? Você cometeu um pecado, você vai ser perdoado porque você vai me dar uma parte em dinheiro, você vai pagar por isso, então você está perdoado. Então ele não aceitou essa prática, né? E ele acabou excomungado pela Igreja Católica, né? E aí Lutero queimou em praça pública a bula papal, né? Que o condenava, né? E fixou, né, na porta da Catedral de Wittenberg, né, as 95 teses contra a venda de indulgências. Então, como reforma, como crítica, né, como protesto, ele escreveu essas 95 teses, né, para mudar aí a prática da Igreja Católica. Isso aí e pregou essas 95 teses, né, na porta da Catedral de Wittenberg, que é uma cidade na Alemanha, tá? Então, diante disso, Martinho Lutero foi convocado a retratar-se na Dieta de Worms, né? Então, ou seja, ele foi chamado, ele foi convocado para dizer, diga que você errou, né? Diga que você está arrependido, que você não vai fazer mais isso, ou seja, se cale e fique na sua, né? Então, a Igreja Católica pediu quase que obrigou Lutero a negar suas ideias, né? No entanto, na Dieta de Worms, Lutero reafirmou suas ideias. Ele acabou sendo perseguido, né? E refugiou-se no castelo de Frederico, que era o príncipe da Saxônia. Então, ele deu uma guarida, uma proteção, né, a Lutero. Lá ele traduziu a Bíblia para o alemão e elaborou os dogmas do luteranismo, né? E aí ele foi apoiado pela nobreza alemã, tá? Pelos nobres alemães, né? E conseguiu consolidar sua doutrina na Alemanha, tá? E aí acabou criando a Igreja Luterana, tá? O outro cara, né, que a gente vai ver agora é o João Calvino, tá? Ele é conhecido aí por ter pensado, idealizado a igreja, o nome, né, a igreja calvinista, né? Apesar de ser francês, né, Calvino foi expulso de Paris em virtude de suas ideias autoritárias. Isso, né? E lá ele instalou um governo teocrático, né, cujo órgão principal era o consistório. O consistório era um órgão, né, que ia regular a vida de toda pessoa que morava naquela localidade, tá? Ou seja, ia regular sua prática, né, como você estava se comportando, com quem você estava dormindo, o que é que você estava fazendo, se qualquer coisa dessas suas atitudes, né, fosse contra a pureza que existia na Bíblia e tudo mais, né, você ia ser punido, tá? Então era um modelo, né, um governo teocrático, ou seja, com a religião como centro, tá? Muito rigoroso, tá? E aí, por isso que na Inglaterra eles foram chamados de puranistas, né? Porque eles eram muito puros, tá? Então, para divulgar suas ideias, Calvino escreveu o livro Instituição da Igreja da Religião Cristã, né? No qual defendia os princípios teocráticos, né? As regras da moral e a predestinação, tá? O calvinismo foi, então, largamente aceito no meio burguês, uma vez que justificava os valores
tais como a riqueza, o trabalho e a poupança, né, o acúmulo de bens. Então veja que com Calvino, né, ele deu aquele argumento, aquela justificativa que a burguesia estava precisando lá no começo, tá? Que a igreja não condenava a usura, né, a riqueza e tudo mais, né? Já Calvino vai dizer que, até através da teoria da predestinação, que Deus vai escolher quem vai ser salvo, né? Então, se você tem uma riqueza muito grande em vida, significa que Deus escolheu você, tá? E está beneficiando você através da sua riqueza, né? Então, essas ideias vieram apoiar a burguesia, para aumentar a riqueza, para aumentar o acúmulo de bens e assim por diante, tá? Então, e o terceiro, né, que é o Henrique VIII, tá? Ele, diferente dos outros, né, que começaram de baixo para cima, tá? Henrique VIII era o rei inglês, né? E ele começou a reforma de cima para baixo. Ele simplesmente entrou em conflito com a Igreja Católica, né? E o conflito dele, né, estava em relação ao casamento dele. Ele queria se divorciar, né, de Catarina de Aragão, porque ela não deu um filho homem para ele. Ele precisava de um filho homem para continuar sua dinastia, né? E ele queria anular o casamento com Catarina de Aragão e casar-se com Ana Bolena, né? E aí ele justificou esse conflito para romper com a Igreja Católica, porque o Papa ficou contra Henrique VIII. O Papa não aceitou a dissolução do casamento, tá? E aí, não aceitando essa decisão do Papa, ele simplesmente rompeu, né, com o clero romano e criou uma nova religião, tá? A Igreja Nacional Inglesa, né? Ou chamada também de Igreja Anglicana. O curioso é que, se você estivesse perguntando se, depois de fazer tudo isso, será que Ana Bolena deu um filho homem para Henrique VIII? Não, não deu, né? Ele entrou em conflito com o casamento, com a igreja, com o Papa, com tudo, né? Querendo um filho homem com Ana Bolena, né? E aí ela acabou não dando um filho homem a ele e acabou sendo morta por ele, né? Então acabou ela levando um final meio trágico, né? Então, a fim de legalizá-la, né, a legalizar a nova igreja, né, que Henrique VIII criou, tá? Ele assinou o Ato de Supremacia, tá? Foi o documento oficial do cisma religioso, né? Então, Henrique VIII acabou excomungado pelo Papa, né? E depois disso, Henrique VIII confiscou os bens da Igreja Católica na Inglaterra como forma de represália, tá? E aí a gente vai ver um cara agora que, apesar de não ter tido tanto sucesso, né, como os três iniciais que a gente viu aí, tá? Lutero, Calvino e Henrique VIII, ele teve também, ele fez um processo de reforma, né, da igreja, tá? Tentou, agora, o problema é que ele tentou pegar os camponeses, a parte, né, a parte da balança mais frágil, né, mais fraca, tá? Então, Thomas Munzer, né? Ele estava inconformado com o domínio da nobreza alemã, tá? Que explorava os camponeses, tá? Então Thomas Musen fundou uma seita paralela ao luteranismo, tá? Então ele é contemporâneo ali, também na Alemanha, né? Também um projeto reformador e paralelo ao luteranismo, que foi denominado de anabatista, tá? Os batistas, né? Em suas pregações, ele defendia a igualdade social, a propriedade comunitária e o fim dos privilégios feudais da nobreza, tá? Então, dá para perceber aí a diferença entre a reforma do luteranismo com os anabatistas? O que é que vocês acham que aconteceu aí com essas ideias? Olha o que ele defendia: igualdade social, propriedade comunitária e o fim dos privilégios feudais da nobreza. O que é que vocês acham que aconteceu aí? Essas ideias foram disseminadas, foram espalhadas ou foram combatidas? O que é que vocês acham? Pode falar aí ou pode escrever também. A questão essas ideias de Thomas Musen, né?
que fundou uma nova seita, né, chamada dos Anabatistas. Ele apoiava, né, ele era apoiado, ele queria pegar a vida dos camponeses, né, melhorar a vida dos camponeses. E aí, nas suas pregações, ele defendia a igualdade social, a propriedade comunitária, né, e o fim dos privilégios feudais da nobreza. Vocês acham que essas ideias, né, foram apoiadas pelos poderosos da época ou o contrário, né, foram reprimidas? O que é que vocês acham? Raíssa colocou aí que essas ideias, né, foram combatidas, né, pelos poderosos, né? Débora colocou claro que não, né? Maiele colocou acho que foram reprimidas, né? Exatamente. Veja, um dos grupos que a gente viu, né, um dos grupos sociais que apoiavam esses projetos reformadores era a burguesia. O que a burguesia defendia, né? O acúmulo de bens, né, a riqueza, tá? E essa é exatamente a questão da desigualdade social, dito de outra forma, né? E também a propriedade privada, tá? Se a riqueza eles querem a propriedade só para eles. Então, Thomas Munzer, né? Ele defendia a igualdade social entre as pessoas, né? A propriedade comunitária, ou seja, uma propriedade comum entre as pessoas, tá? Então essas ideias, ó, foram muito combatidas pelos poderosos, inclusive pelo próprio Lutero, tá? Então, ó, os anabatistas não tiveram. Não, ele não era nobre, não. Ele também era um membro da igreja, né? Mas também era um do baixo clero, tá? Então, muito próximo, assim, dos camponeses e tudo mais. Então, por isso que essas ideias aí dele, né? Então, veja o que aconteceu aí com ele, ó. Os anabatistas, então, não tiveram sucesso, tá? Foram perseguidos duplamente. Vê como o cara se ferrou, né? Eles foram, não basta ser perseguido por uma vez, não, por um lado só, não. Ele foi perseguido, né, pelos dois lados, né? Ou seja, pela Igreja Católica, pela própria Igreja Católica, que considerava eles hereges, né? Essa seita, essa nova seita, né, não era reconhecida pela Igreja Católica, então eles foram considerados como hereges, tá? E pelos também luteranos, né, aliados dos príncipes, tá? Então eles foram duramente reprimidos, torturados e por fim assassinados. E o destino de Munzer, né, ele foi decapitado, tá? Ou seja, ele teve aí o pescoço para fora, né? Então alguns fatos relacionados aí a esse processo, né, da igreja, da reforma, né? A gente já falou da Dieta de Worms, né, convocada por Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, né, com o objetivo de julgar Lutero, né. Aí depois a Dieta de Spira, né, que foi convocada por Carlos V, né, decidiu tolerar o luteranismo nas religiões convertidas, né, proibindo nas demais regiões. Ou seja, se essa região já foi tomada aí pelas ideias, né, de Lutero, então podem ficar, mas ele não vai poder expandir, tá? Aí teve a Confissão de Augsburgo, né, que vai expor, né, os fundamentos da doutrina luterana, quando Lutero vai definir exatamente qual é a sua doutrina. E por fim, né, a Paz de Augsburgo, né, que foi um acordo segundo o qual cada príncipe tinha o direito de escolher a sua religião, bem como a de seus súditos, né? Ele disse, ó, então cada príncipe, né, de cada região vai poder escolher a sua religião e as dos seus súditos, né? Então não tinha essa liberdade religiosa. A religião que o príncipe escolheu deveria ser a dos súditos desse príncipe, tá? Então, o que Lutero aí pensava, né, de Munzer e dos anabatistas, tá? Então, uma frasezinha que ele diz, ó como ele foi bem duro aí em relação aos anabatistas, né? Débora dizendo aí, acho que o Thomas deveria ser mais reconhecido historicamente, pois sua ideia era revolucionária para a época, né? Exatamente, né? Ele não é tão visto assim porque ele acabou, né, sendo derrotado, né? Mas essa nova linha aí de história que a gente está vendo aí nessas últimas décadas e tudo mais, é a questão da história vista de baixo, né? Que é exatamente pegar esses principais personagens aí da história, né? Do pessoal mais fraco, dos derrotados, né?
e colocar uma nova perspectiva sobre eles, né? Então, Thomas Munzer, com certeza, é uma dessas figuras, né, a ser analisada, né, a partir dessa perspectiva, né, da história vista de baixo, né? A história dos derrotados, porque até hoje, e na aula aí que a gente está falando, né, quando a gente fala de Lutero, de Calvino, de Henrique VIII, a gente está falando da história dos vencedores, né? Mas aí, né, a gente fala também aí sobre a questão de Munzer, né? E exatamente como essa parte do derrotado, mas sendo que percebendo essa questão das ideias deles, né? Que foram ideias bem à frente assim de sua época, de certa forma, tá? E que fez com que os poderosos se unissem contra eles, né? Então, é realmente um reconhecimento aí que a história cada vez mais deve, não só a Munza, mas como todos aqueles derrotados, né, pelos movimentos da história, né, por aqueles de baixo, né, digamos assim. Tá? Então, veja, falando ainda dele aí, ó, veja como os poderosos, né, Lutero acabou tratando Munza, né, e os anabatistas. Então, ó, contra os bandos camponeses e assassinos e ladrões, né, nada é mais terrível do que um homem revoltado. É preciso despedaçá-los e degolá-los, matá-los como se faz com um cachorro louco, né? Então, veja a dureza aí de que ele falou, né? Então, alguns ensinamentos aí sobre, a gente vai ver a questão da doutrina, né, da igreja reformada, tá? Então, pelo menos as principais, né? O luteranismo, tá? Ele afirmou que a fé era a única fonte de salvação, tá? Ele negou também a teoria da transubstanciação, ou seja, a transformação do pão e vinho em corpo e sangue de Cristo, né? É a base do dogma da Igreja Católica, né? A própria Eucaristia, né? Quando você vai lá tomar receber a hóstia e tudo mais, né? É exatamente a teoria da transubstanciação, né? E ele aceitou a consubstanciação, ou seja, o pão e o vinho, quando abençoados, são as mesmas substâncias, tá? Obtendo-se, porém, a presença sagrada, divina, tá? Ele também suprimiu, né, o clero regular, né? É contra o celibato, né, e as imagens, tá? Dos santos e tudo mais. Isso aí são as do luteranismo, tá? A questão do calvinismo, né, o principal elemento aí da teoria calvinista é exatamente a teoria da predestinação, que a gente já falou aqui, né? A salvação humana depende exclusivamente da vontade de Deus, ou seja, uns são escolhidos para serem salvos e outros não, né? A posse de riquezas é o sinal que identifica os eleitos por Deus a fim de salvá-los, né? A fim de serem salvos. Então veja que a riqueza Deus está me beneficiando, então eu vou ser salvo por Deus. Então isso beneficiou quem? A burguesia, né? Os ricos, tá? E a extinção da hierarquia eclesiástica, né? Aquela estrutura do clero romano, tá? Dos bispos e tudo mais. O anglicanismo, né? A igreja da Inglaterra, né? Reformada, ela manteve, né, a hierarquia eclesiástica e pegou uma forma católica, mas conteúdo protestante. Tá? Então, eles deram uma forma assim, mais próxima da Igreja Católica. Agora, o chefe da igreja anglicana é o rei da Inglaterra, ou a rainha da Inglaterra. No caso, hoje é Elizabeth II, né, a chefe, né, do anglicanismo, tá? Então ele manteve a forma católica, mas o conteúdo protestante, tá? Então alguns pontos em comum, quais são os pontos em comum ainda entre essas reformas, dessas igrejas reformadas, né? Então tem, por exemplo, as escrituras sagradas, né, como único dogma das novas religiões, tá? Isso aí é a livre interpretação da Bíblia, ou seja, a Bíblia pode ser traduzida e interpretada, né, de forma mais livre, né? E não é simplesmente um membro da igreja que vai ter que ler ela em latim e fazer uma missa em latim e tudo mais, tá? Então, as igrejas, né, substituíram o latim nos cultos religiosos pelos respectivos idiomas nacionais. Então, na Alemanha, a Bíblia foi traduzida para a Alemanha, né, para o alemão,
na Inglaterra para o inglês. Então, isso vai tirar uma hegemonia do conhecimento da Bíblia sobre o do clero, né? Todo mundo vai poder conhecer agora a Bíblia, tá? Porque na Igreja Católica, né, só quem poderia conhecer eram quem sabia falar latim e quem era membro do clero da igreja, né? Então teve uma submissão da igreja ao Estado, tá? E manutenção de apenas dois dos sacramentos, né? O batismo e a Eucaristia, tá? E aí são esses os pontos em comuns aí dentre essas seitas, né? Dentre essas igrejas, tá? Então, alguns itens aí daquelas 95 teses de Lutero, né, de contra a igreja, tá? Eu vou pular um pouquinho aqui, né, mas eu quero colocar só, chamar vocês uma atenção aqui, ó, nesse número 21 aqui, ó. Erram, portanto, os pregadores de indulgência que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salvo pelas indulgências do Papa. Então veja que ele está criticando exatamente, ó, você não está totalmente perdoado porque você deu uma indulgência, né? Você pagou ao Papa, tá? E essa 27ª aí, ó. Pregam doutrina mundana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando, né, do purgatório para o céu, ou seja, comprar a salvação através do dinheiro, né? É contraditório porque eu não estou dizendo que todas as religiões são assim, mas muitas religiões, das próprias religiões protestantes, né, infelizmente acabaram sucumbindo, né, e adotando essas práticas de que, ó, você está salvo se você pagar, né? Então, veja que esse processo de reforma iniciou, né, criticando essa questão das indulgências, mas, infelizmente, hoje eles estão praticamente fazendo a mesma coisa que foi criticado, né, pelos seus originais, né, por Lutero, por todos eles, tá, que começaram Aí, se você perguntando agora, o que a Igreja Católica fez nesse sentido, né? Qual foi a reação da Igreja Católica? Aí isso dá o nome de Reforma Católica, ou então chamado de Contra-Reforma. Tá? Ou seja, foi a reação da Igreja Católica em relação a essas mudanças, a essas igrejas protestantes. Se você pensar que a igreja fez uma reflexão e mudou suas práticas, não, foi o contrário. Ela endureceu muitas de suas práticas, tá? Mudou algumas coisas, mas, no geral, ela endureceu ainda mais a repressão, né, o controle e tudo mais. Então, a Contra-Reforma, né, é uma série de medidas tomadas pelo Concílio de Trento, né, visando impedir o avanço das denominações protestantes e reestruturar, né, a Igreja Católica. Tá? Então, nesse concílio, né, o Concílio de Trento, foram reafirmados todos os dogmas católicos e criados, né, mecanismos de contenção, ou seja, ele reafirmou todos os dogmas, né, que estavam sendo criticados, né, e criou formas, estratégias, né, e instituições para conter, para impedir o avanço, né, do movimento reformista. Tá? Uma delas era a reativação, né, do já conhecido Tribunal do Santo Ofício. Tá? Se vocês se lembram aí, o Tribunal do Santo Ofício é exatamente a Inquisição. O que é que o tribunal faz? Tá? Ele vai encarregar de perseguir, torturar e eliminar os hereges, ou seja, todos os que discordavam das ideias do catolicismo. Ou seja, para reformar essa igreja, né, para conter a reforma da igreja, ela vai reativar o lado mais obscuro da própria igreja, né? Que uma das maiores vergonhas da Igreja Católica é essa questão da Inquisição, tá? E que ele reativou e reforçou no processo de contra-reforma. Então, algumas imagens aí, ó, que a gente vê de torturas, porque a tortura era a forma que pensada para o herege, né, ele confessar. Ele vai confessar através de quê? Através da tortura, tá? Então, vamos fazer coisas absurdas com ele, porque ele, de tanta dor, ele vai confessar, independente se for verdade ou não, tá? Então, como a gente disse aí, a prática de torturar os hereges, né, era a forma de fazê-los confessar seus pecados, tá? E aí, também teve a criação da Companhia de Jesus, tá? Que foi a ordem fundada por Inácio de Loyola, né, com uma hierarquia militar, ou seja, inclusive acabou influenciando muito no Brasil, né?
Os soldados assim intitulados, né, foram encarregados de levar a fé católica para os povos dos territórios encontrados após a expansão ultramarina, né, mediante o processo de evangelização imposto a ameríndios e africanos. Então, no período colonial, os jesuítas exerciam total controle sobre a educação dos indígenas e escravos, né? Então, teve também a questão do Index, né, que foi uma lista de livros proibidos, né, cuja leitura era proibida, né, pela igreja. Tá? É uma relação dos títulos, né, de cada livro que os fiéis católicos não poderiam ler. Né? E nelas figuravam, né, nessa lista figuravam muitas obras de humanistas, né, renascentistas. Tá? Então, as consequências da reforma. No campo religioso, né, o rompimento na unidade cristã e a crescente intolerância religiosa, infelizmente, gerou várias guerras religiosas, né, em que as pessoas e os países se enfrentavam simplesmente por causa da religião. Então, aumentou essa questão da intolerância religiosa. No campo político, né, houve uma ruptura do poder do político do Papa, e o fortalecimento do poder monárquico e as guerras provocadas por pretextos religiosos. Né? No campo econômico, né, teve a expansão da prática religiosa, né, da prática capitalista, né, exatamente por causa determinadas teorias protestantes. Tá? Então, no campo cultural, né, teve a expansão da educação popular, né, o retrocesso científico, graças à extrema importância atribuída à Bíblia e à negação do racionalismo. Né? Uma mensagenzinha final aí, tá? A questão já de encontro, indo contra aí essa questão da intolerância, né, que não é necessário ser católico ou protestante, basta ter bons sentimentos, ser inclinado sempre para o bem e sentir dentro da alma o amor à humanidade. Né? Isso aí é uma mensagem bem ecumênica, né, para pregar exatamente essa parte. Então, só aqui para a gente finalizar, ó, algumas coisas aí, ó. Vocês vão dizer se é certo ou errado a afirmação, tá? Ó, a reforma protestante rompeu a unidade cristã existente na Europa e deu origem a uma reforma religiosa na Igreja Católica, chamada Contra-Reforma. A esse respeito, julgue os itens adiante. Ó, você só vai dizer certo ou errado, tá? O combate ao lucro e à usura, bases da vida comercial e financeira, que se dinamizava ao final da Idade Média, mostrava o descompasso da Igreja Romana em relação às transformações ocorridas na sociedade. Certo ou errado? A Débora colocou certo, né? Mais alguém? Ele está dizendo exatamente ó, que a igreja, né, combatia o lucro, né, combatia a usura, né? E aí é exatamente contra a vida comercial, né, da burguesia que estava florescendo na Idade Média. Então está correto. Leandro colocou também certo aí, ó, exatamente, né? As ideias de Lutero concentravam-se na salvação pela fé e na leitura direta e interpretação pessoal do Evangelho, além de contestar a supremacia da igreja sobre o Estado. Certo ou errado? Está falando sobre Lutero aí, ó, concentrava-se na salvação pela fé, tá? Na leitura direta e interpretação pessoal do Evangelho, tá? Na língua dele, né? Além de contestar a supremacia da igreja, né, sobre o Estado. Certo ou errado? Débora colocou certo, Raíssa colocou certo, muito bem, acertaram, né? Mais um aqui. Exaltando o trabalho e a poupança na conduta humana, Calvino consagrava valores morais e políticos defendidos pela burguesia mercantil. Certo ou errado? De novo, exaltando o trabalho e a poupança, né? Algumas coisas, algumas éticas, né? Burguesas, né? Calvino consagrava valores morais e políticos defendidos pela burguesia mercantil. E aí, certo ou errado? Débora botou certo. Alguém mais? Certinho aí, ó. Sabrina botou certo também, ó. Tá, ó, 100% vocês aí, ó. E, por último, Maiele colocou certo, muito bem. A Contra-Reforma significou a tentativa da Igreja Católica de reorganizar-se com base nos princípios liberais, abrandamento da hierarquia clerical e da autoridade papal, tolerância quanto às hereges e abandono das práticas de censura. Certo ou errado? Débora colocou falso, né? Está dizendo que a Contra-Reforma, né, abrandou a hierarquia clerical e a autoridade papal,
acabou tolerando os hereges, né, e abandonou as práticas, muito pelo contrário, né, foi totalmente errado, não é isso? E aí, pessoal, a gente finaliza aqui, tá? Alguma dúvida aí? Vocês querem comentar alguma coisa? O que é que acharam? Deu para acompanhar? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Oi, professor, Ô, foi mal. professor, eu tenho uma Cheguei atrasado pergunta. lá no Foi. 5 minutinhos atrasado, viu, professor? Foi, né? Mas Consegui, conseguiu, foi? consegui arrumar a senha agora. Mais de hora tentando recuperar a porra da senha aqui, mas deu certo. E foi? Ô, professor, Foi. o senhor poderia mandar esse slide lá no grupo, por favor? Vou mandar sim, tá bom? Vou Tá mandar certo, obrigada. no grupo e também na plataforma, beleza? Tá certo, obrigada. Pronto. Mais alguma coisa? Pronto, vou mandar também a aula gravada, vou botar no YouTube, né? Eu tenho um canal lá no YouTube, se vocês quiserem seguir, inclusive, né? Fazendo a propagandazinha aí, né? Então aí vocês podem colocar lá, beleza? Mas eu vou disponibilizar lá e quem não conseguiu entrar por algum problema, né, consegue assistir, beleza? Alguma coisa mais? Tranquilo, de boa? Então, vamos nos despedirmos aqui, né? Grande abraço aí para vocês, tá bom?